Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro, vou apresentar para vocês o Canoa Cast, Voz da Canoa Beira-Mar. E nas próximas semanas, nos próximos dias agora, vamos estar apresentando sempre para vocês aí tudo sobre canoa, experiências e pessoas que podem sempre fazer novas experiências na canoa. E a canoa havaiana, ela te traz muitos benefícios, né? Como condicionamento físico, libera a mente quando você tá com a mente um pouquinho travada, você vai fazer um esporte ao ar livre. E aí, tudo isso a gente vai trazer com a experiência do nosso convidado, Jefferson. Obrigado por aceitar o nosso convite. Fala um pouquinho de você para nós aí. Não, primeiro, obrigado, Leandro, pelo convite, né? É sempre bom a gente poder estar conversando sobre o esporte que nos acolheu. E como você disse, a canoa havaiana é muito mais do que um esporte. A canoa havaiana é um estilo de vida e proporciona às pessoas se sentirem incluídas, se sentirem acolhidas. E isso é muito bom, porque o esporte ele transcende aquilo que às vezes as pessoas de fora enxergam como simplesmente competição, né? Mas é um Sim. esporte que ele proporciona às pessoas poderem praticar, mesmo aquelas que de repente em outros esportes não teriam oportunidade. Então a gente tem aí vários exemplos depois para poder citar. Mas agradecer a oportunidade de poder participar do CanoaCast. Bacana. E vamos lá, já começando com as perguntas pro Jefferson, tem algumas perguntinhas aqui. Você que estava como presidente da Federação do Espírito Santo, deu uma revolucionada aí. Aí a gente quer saber como que tá todos os preparativos para esse ano, o que tem acontecido na sua vida. Dá uma explicadinha pra gente aí. A entrada na federação foi uma situação interessante, porque a gente, há 2 anos atrás, né, tínhamos uma federação que estava numa situação muito difícil do ponto de vista Aham. da organização, do ponto de vista daquilo que estava entregando para os atletas enquanto competição, enquanto cursos, oficinas, workshop. Sim. Estava muito, muito ruim, muito difícil e, obviamente, que quem pratica o esporte quer um esporte forte, quer um esporte que proporcione boas experiências. Então a gente, num grupo, discutia muito essa questão, né? Aham. Assim, poxa, para onde é que nosso esporte está indo, tendo a entidade que o representa dessa forma? O que a gente pode fazer para poder melhorar? E aí esse grupo foi amadurecendo a ideia, né, do que poderia ser feito no sentido de melhorar a posição, né, e aquilo que era o papel da entidade, no caso a federação, em relação ao esporte. Quando chegou no final de 2021, final de 2021, a gente, porque a eleição foi em 2000, início de 2022. A gente falou assim, ó, agora a gente tem que se articular enquanto o grupo para poder apresentar uma chapa na eleição, né, para que a gente possa dar nossa contribuição. Porque existe uma característica, Leandro, e você que está aí nos ouvindo, nos vendo, né, que é muito comum das pessoas. Né? Você quer que as coisas se modifiquem, você quer que as coisas melhorem, mas na hora que você tem que se apresentar para colocar a mão na massa, poucos são aqueles que estão dispostos e Sim, disponíveis. ninguém quer dar o passo, né? É, então, eu sempre falo às vezes com as pessoas, né, essa experiência que a gente teve aí à frente da federação e agora à frente da confederação, eu sempre falo que saber como as pessoas pensam, você sabe, porque ela te fala, Aham. ela comenta, né, Sim. ela posta, ela faz um monte de situações que fica fácil você entender como é que ela pensa. Mas como ela pensa, não resolve o problema. Bacana. Resolve como ela faz. Aham. E eu vou te dizer outra coisa. Quando a gente definiu a questão do grupo, né, e definiu as posições, óbvio, ninguém queria pegar a presidência, porque sabe que é um desafio muito grande. Né? Você fica supervisado, né? Você fica exposto e você tem que ter muita convicção daquilo que você quer realizar quando você assume uma posição dessa. Aham. Eu aprendi bastante durante esses 2 anos à frente da federação, muito. Aprendi sobre todos os aspectos, a questão de como lidar com a adversidade, como fazer gestão de conflitos, como fazer gestão de estresse, como fazer gestão de tempo, como fazer gestão de relacionamento, como fazer conexão. Então, olha só o quanto que essa oportunidade me proporcionou, Deu muita né? coisa. E acima de tudo, que é algo que eu sempre destaco quando eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, se nós fizemos um bom trabalho à frente da federação,
nós fizemos porque tínhamos um grupo muito bom, um grupo Aham. disposto, um grupo empenhado, engajado. E isso vale para qualquer aspecto da nossa vida. Se as pessoas não entenderem que sozinho você pode caminhar muito rápido, né? Sim. Mas em conjunto, em equipe, em time, você vai muito mais longe, Mais um. fica fácil você compreender como enfrentar esses desafios. Então, assim, a equipe que nós formamos nesses 2 anos de gestão na federação é uma equipe sensacional e que nos ajudou muito a levar a federação aonde ela chegou. E eu tenho certeza que agora a nova gestão, né, que a gente montou uma chapa para a eleição desse ano, né? Essa Aham. chapa, inclusive, foi eleita por unanimidade, acreditando que aqueles que integravam a nossa equipe vão dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. E melhor, vão ampliar, porque tem total condição de poder ampliar esse trabalho e fazer algo muito maior. É nisso que a gente acredita. E esse trabalho na federação, Leandro, foi ele que nos credenciou para poder sermos, né, instigados, provocados, para também montar uma chapa para a eleição da Confederação Brasileira. Então, isso foi uma referência muito forte que levou a que as pessoas acreditassem nesse projeto e também a nossa chapa na Confederação foi eleita por unanimidade, por aclamação. Então, a gente assumiu dia 1º de janeiro, né, de Bacana. Já 2024. começou os trabalhos. Nem virou o ano. E se nós tínhamos desafios locais no Espírito Santo, os desafios em nível Brasil são muito maiores. Imagina. E eu digo para o time que a gente montou, né, para o grupo que a gente montou agora nessa diretoria da Confederação, da CBVA, que nós sabemos que temos que escalar um Everest, mas nós estamos preparados para poder fazer essa jornada. Ah, bacana. Eu, se eu puder estar ali ajudando, eu vou estar sempre ali. Claro, E claro. a canoa é sempre isso. Eu costumo dizer nas minhas aulas, até falar pro pessoal que está assistindo, sempre isso, que a canoa havaiana, se você quiser ir sozinho, você pega um avião e vai. Mas se você quer ver a canoa desenvolver, pega 6 remadores, rema junto que você vai ver que a canoa vai fluir sempre melhor. Então isso é muito bacana, eu gosto disso da canoa havaiana. Tanto que eu comecei a remar há 6 anos atrás, né? Com o Brunão. E eu sempre fui muito competitivo, porque eu vim da corrida pra canoa havaiana. Então eu vi aquele negócio e falava assim, mas não tem competição? Não tem Aham. competição. E foi justamente o que você falou. A federação, ela era pagada. Hoje não, até que hoje também com esse boom de Instagram, esse boom de internet, tem começado a mostrar mais para as pessoas. E também com muitas histórias na canoa havaiana, tem se espalhado mais para mais pessoas. Como eu conheço para mim é referência aqui no estado, o Arthur, que Uhum. ele acho que ele tem Arthur paralisia, Peçanha? Arthur Aham. Peçanha, acho que ele tem paralisia. É. E cara, quando eu vi o Arthur remando, a primeira vez assim eu fiquei um pouco assustado. Depois fui vendo ele, cara, ele assim, a gente fez a travessia de Vila Velha pra Setiba, ele não queria sair da canoa, ele falou, eu quero remar bastante. Aham. E cara, ele rema demais, e pra mim assim, foi aquele negócio que eu fiquei, uau, pô, o cara rema da mesma forma que eu remo. É uma experiência marcante, né? Marcante. Eu me lembro, Leandro, quando eu comecei, né? Eu sempre fui muito ligado ao esporte, sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito esporte, competi na época de estudante, né? Tanto de ensino médio, também como universidade. Então, o esporte sempre foi muito presente na minha vida, né? Sempre foi uma coisa muito, muito presente. E em 2009 chegou a primeira canoa havaiana em Vitória. Pô, bacana. Foi uma C2. Como é que essa canoa chegou aí? O Carlão morava no Rio, Aham. e aí conheceu a menina em Vitória, começaram a namorar, noivar, e ele casou em Vitória. Os amigos dele do Rio, que remavam com ele canoa havaiana, deram a canoa havaiana de presente Pra para ele ele. trazer pra cá. Uma C2. Não, eles trouxeram. Eles trouxeram a Que canoa bacana. e entregaram, deram essa canoa de presente para ele. E a partir daí ele começou, cara, chamando as pessoas para poder experimentar aquele negócio que é um troço totalmente novo, né? Porque as Sim. pessoas conheciam o caiaque, conheciam o surf ski, o Aham. stand-up, né? Mas não conhecia a canoa havaiana. E aí as pessoas começaram a ver, pô, esse negócio é muito legal, esse negócio é bacana, esse negócio, né? Ele dá adrenalina. E logo depois esse grupo juntou e comprou uma canoa de OC6. Sim. Aí chegou a primeira OC6. Aí nós começamos a fazer aula
nessas Aham. seis. Você imagina que em 2009, para você poder juntar seis, 5 horas da Ah, manhã, deve ser difícil para poder, agora. para poder remar, era difícil. Aham. Era difícil. E aí a coisa foi aumentando, as pessoas foram sendo contagiadas, né? E o clube, que o primeiro clube foi o Vitória Vá, foi crescendo. Aí logo depois teve uma cisão dentro do Vitória Vá. Ficou o Vitor e o Carlão no Vitória Vá. E a Renata e o Gustavo fundaram o Canoa da Ilha, que foi o segundo Sim. clube. E a partir daí, amigo, não parou mais, né? Porque esses clubes acabaram dando filhotes, vários outros clubes que estão aí Sim. povoando, né, o nosso litoral de ponta a ponta. Eu sei que em Vila Velha nós somos em acho que 17 escolas. Se eu não me engano, é isso. 21. 21 escolas em Vila Velha? Já Uhum. tudo isso? Cresceu rápido. Mas como cresceu rápido? Mas eu sei que a última etapa do estadual éramos em quase 700 atletas. Isso mesmo. Então, eu vi que eu comecei a competir no ano passado. No ano passado não, no ano retrasado. O ano passado foi que eu competi a primeira vez de canoa individual, que começou a aflorar mais na minha vida a competição. Que aí eu fui pro meu primeiro brasileiro, Aí pronto, a empolgação tomou aí conta, né? começou agora e eu tô indo embora nessas competições. E aí eu comecei a descobrir tudo mais sobre a canoa em Vila Velha, né? Que começou a chegar, e as partes melhores que a gente sabe. E eu vi também que há uma movimentação da federação, da confederação, em questões de seguranças no mar, né? Tanto que o ano passado a confederação proporcionou eu falo para mim, né? Proporcionou um autoconhecimento com uma pessoa que eu sou fã, que é o Alexei, de segurança no mar. Uhum, Então, eu aprendi muita coisa, vi que muita coisa tá por vir com a uhum. segurança da canoa no Brasil. E eu acredito que as pessoas têm abrido mais a mente. Você tocou em dois pontos importantes aí, Lelê. Primeiro é o seguinte, é, assim, a canoa proporciona para a gente conhecer lugares que você nem imaginava que pudesse conhecer, né? Ou passeando, ou competindo, né? Lugares extraordinários, né? Uhum. A canoa, durante esse tempo todo, eu tive a oportunidade de conhecer lugares fantásticos no Brasil, competindo, e tive a oportunidade de conhecer lugares fantásticos fora do Brasil, competindo também. Então, a competição e a conquista, né, é algo que é consequência da experiência que a canoa te proporciona. Então, eu tive a oportunidade de competir no Mundial no Tahiti, imagina, na Meca da canoa Ah, havaiana. tá doido. Meu Então, você, sonho. você participar de um mundial num lugar como esse é algo assim, indescritível, uma experiência indescritível. E ali você vê na essência o quanto que a canoa havaiana é um propósito de vida, o Sim, quanto que a canoa havaiana é uma cultura enraizada, o quanto que a canoa ela está ligada aos valores e aos princípios e às crenças das pessoas. Ali efetivamente você entende, né, e alcança o quanto que a canoa ela excede aquilo que é só competição. Então, teve uma cena que me marcou bastante nesse Mundial lá no Tahiti em 2018, que foi quando a gente estava se preparando para poder ir para a bateria, né? Foi um Mundial de sprint, e antes da nossa bateria tinha uma outra bateria, eram sempre 8 equipes nas aham. baterias, que todas as equipes que estavam ali eram equipes de ilhas daquela região da Polinésia. Ah, bacana. E eles estavam se dirigindo para o gate para depois entrar nas canoas e tal. Aí antes de entrar no gate, eles pararam, fizeram uma roda, deram as mãos e oraram juntos. Uau. Então, cara, assim, aí você fica pensando, bicho, como é que os caras, 8 equipes que vão entrar numa raia, que vão competir, que vão disputar um lugar de classificação, né, alcança essa capacidade de poder ali juntos darem as mãos e fazer uma oração, né, de uma Sim, maneira totalmente descomprometida daquilo que é a simples competição. Então isso é assim, é uma manifestação inesquecível, né? Eu tive a oportunidade também de participar do Mundial em 2022, em Londres,
Lá foi bacana porque foi minha primeira medalha de mundial que eu ganhei. Pô, maneiro. Então, tive a oportunidade de ganhar uma medalha de bronze lá no mundial, que é algo que é bem representativo, né? Aham. Participei do primeiro Pan-Americano em 2015, Santos. A gente até os 100 metros finais, a gente estava em terceiro lugar e perdemos o terceiro lugar É, nos 100 acontece. metros finais. Então, assim, são experiências que você tem que você não apaga da memória, né? E aí, em Sim. 2017, a gente foi de novo para o Pan-Americano, na época era sul-americano ainda, em Lima, no Peru, e lá ganhamos nossa primeira medalha de ouro. Maneiro. É. Bom demais. 2018, em Cabo Frio, outro sul-americano, fomos bicampeões. Aí depois a gente já competiu em Rapa Nui, no Pan-Americano Rapa também, Nui. no Chile, né? E Aham. agora, no ano passado, aqui Aqui, foi lindo de em ver. Vitória, né? É a primeira vez que Vitória Aham. recebe um evento internacional de canoa havaiana e também tivemos a oportunidade de conquistar uma medalha de bronze nesse Pan-Americano. Então, assim, Bom, a canoa te proporciona essas experiências que são marcantes, né? sim. Na sua vida. E outro ponto que você colocou é que os praticantes, e principalmente aqueles que estão envolvidos no esporte, seja os instrutores, seja os líderes, né, donos de base, eles não podem perder de vista que, ao estar na canoa, o primeiro princípio que eles têm que obedecer é preservação da vida humana. Sim. E para que isso ocorra, você tem que ter uma noção nítida de que o protocolo de segurança jamais pode ser abandonado. Sim. Protocolo de segurança é inegociável, é inalienável. Ele tem que ser obedecido. Por quê? Porque preserva a vida humana. Nós tivemos em 2022, acho que você estava nessa etapa do, do campeonato estadual, que foi aqui na Praia da Costa, Aham. e chegou um momento em que a gente deu a primeira largada, que largava as individuais, e a condição climática virou Virou. ficou extremamente adversa. A gente chamou, não demos a segunda largada, suspendemos a segunda largada, chamamos todos os líderes de base, fizemos a reunião junto com o Corpo de Bombeiro, junto com o Salva-Mar da Prefeitura, falando assim, nós estamos suspendendo o campeonato. Estamos Foi suspendendo. mesmo. Eu tava lá. Estamos suspendendo porque nós não vamos colocar em risco a vida de ninguém. Não, tava horrível aquele dia. E é uma decisão muito difícil, viu, Leandro? Porque quando você faz isso, a estrutura operacional que você tem é gigante. Sim. E você tem que assumir todo esse custo, todo esse risco, né? Assumir e mostrar para as pessoas que mesmo com a programação delas é importante, é relevante, mas a vida humana é muito mais importante, Muito mais muito mais importante. relevante. Por isso que quando a gente criou uma cultura dentro da federação de mostrar que as pessoas precisam se orgulhar do esporte que ela pratica, isso necessariamente tem que ter uma federação forte. Claro. E uma federação forte se faz com clubes fortes. E os Sim. clubes fortes se fazem com praticantes fortes. E forte não é do ponto de vista físico, né? Forte do ponto de vista da conduta, da atitude, da postura, né? Da disciplina, né? Do Sim. entendimento dos princípios. Então, isso para a gente é importantíssimo. Muito Porque quando importante. você alcança isso, você enxerga que a canoa não é só competição. E aí Aham. você tem a oportunidade de participar num curso como esse que você participou, de segurança no mar. Foi muito bom. Porque isso é a essência. A segurança da vida humana é a essência. A gente fez reuniões com o Capitania dos Portos, né, falando de protocolo de segurança. Fizemos cursos com o Corpo de Bombeiro, de salvamento e primeiros socorros. Fizemos curso com o Douglas, né, lá de Búzios, né, de Cabo Búzios. Frio, Aham. de navegação e de resgate. Né? Fizemos curso de leme, fizemos curso de árbitro, fizemos 2 cursos de árbitro, fizemos o curso de segurança e navegação com o Alexei. Então, olha a quantidade de iniciativas que não necessariamente foram competição, né? Sim. Que a federação proporcionou para que o atleta possa se sentir valorizado. Independente dele ser um remador que quer competição, né? Aquele que não quer, ele tem esse conjunto, né, de conhecimento que está à disposição dele que vai ajudar ele na prática do esporte. Esse é muito bom. Assim, eu fiquei assim, bem Impactado, né? impactado. Porque eu achava que assim, segurança no mar. Vou olhar a condição do mar. Tem todo mundo de colete? Tá todo mundo de colete. Não, mas vai muito além disso. Eu vi que na amarração da ama tem aquele, agora me fugiu o nome, aquele pininho que a gente
envolve ali a amarração, aquilo pode quebrar. E se quebrar no mar, como é que você vai se portar ali? Como é que você vai fazer esse resgate? Porque você não tem só a canoa, você tem as vidas que estão ali com você. Então isso vai ajudando. Então eu vi que para cada instrutor, para cada remador, isso é extremamente importante saber. E eu sou dono de base, sou dono de clube, então, igual a Luesis que tá aqui, ela falou pra mim hoje assim: pô, Lele, eu vi que você não falou comigo tal dia na aula, mas tem vezes que eu converso com todo mundo, mas quando eu vejo que tá um pouco mais tenso, que a ondulação tá um pouco mais forte, eu sei que eu vou precisar. Exige um nível de concentração muito Sim, maior, né? aí eu falo que o meu rosto muda, porque tô sempre sorrindo, sempre ali. Então, tem coisas que eu falo que eu já não falo mais naquela hora, eu já começo a ficar mais atento onde eu vou sair, onde eu vou fazer. Se eu precisar ir até a Praia da Costa remando para sair com a minha canoa lá e o pessoal em segurança, eu vou. Uhum. Mas se eu falo que a decisão do remador é até a hora que a canoa embica para entrar na água. Porque depois que entrou na água, aí a segurança vai ter que ser dobrada. Mas se você embicou para entrar para a água, você falou assim: ó, não é pra gente, vamos dar ré na canoa, vamos voltar, vamos amarrar. Isso é segurança. Não é falar assim: ah, não, você tá com medo. Não, isso é segurança. São vidas. Então a gente fala que a canoa tem vida e nós somos a vida também dentro da canoa. Então, quando estamos dentro da canoa, a gente faz um só. A gente só faz uma vida ali. É. E essa é a importância de você ter não só praticantes, né? Mas como também gestores das entidades que estão à frente do esporte com esse nível de consciência. Sim, Porque se você tem gestores que só pensam o custo financeiro de você, por exemplo, suspender uma etapa do campeonato, porque o que vai acontecer? Você vai ter que fazer de novo a etapa, sim, com todas as largadas que estavam previstas. aham, Só que, ao fazer de novo a etapa, você não vai ter receita, porque o cara já pagou a inscrição. é, E você vai ter que pagar toda a estrutura. Mas isso uhum, não é o mais importante. O mais importante é que naquela decisão que você tomou, você tirou o risco, né, relacionado às vidas humanas. Né? sim, E isso é assim, inegociável. Inegociável. O ano passado a gente participou do brasileiro, que foi em Niterói. Não sei se você estava lá, o não, não brasileiro de tava não. SNC. Rapaz, as condições radicais do mar. Eu tava só assistindo, eu vi que tava bem difícil. Não, radicais, radicais. Um monte de canoa afundou, um monte de canoa teve que ser resgatada. Eu vou te falar que, assim, de todo o meu repertório de competições, foi uma das competições mais difíceis que eu participei. E a gente conseguiu fazer toda a prova é, nessa condição adversa, entrando muita água, não viramos e chegamos em quarto lugar. Sim. Na nossa largada tinham 12 equipes. Chegamos em quarto lugar. E assim, foi uma vitória. É, eu vi que tava um mais grande. Não, foi uma vitória. Foi uma É, vitória. eu tive agora no Rio de Janeiro junto com o Davi, né, pelo Vila Velha Roll, no Rio Vá, Aham. que é uma das provas mais tradicionais do Brasil, que é a primeira prova, né, de canoa. É. Final de, foi no segunda semana de dezembro, né? Sim, segunda semana de dezembro. Cara, chegamos num dia, tava, a condição tava assim, maravilhosa. Falei, nossa, vai dar pra ver tudo e tal. Bacana. No dia da competição, cara, que é aquilo? Mudou tudo, assim. A galera E é foi, muito rápido, né? é muito É rápido. muito A galera rápido. foi É. pros 28 quilômetros, chegou falando, cara, o mar tava grande e tal, não sei o quê. Aí fui pra minha prova também, fomos campeões lá no Rio, Aham. estreante. No outro dia tinha a prova de V1. Lá vai o Leandro de novo a prova de V1. Fui, cara, sim, eu nunca peguei um mar tão grande. Eu vi que aqui é grande, mas no Rio, cara, é um negócio É diferente. porque é uma costa que tem uma corrente, né, de transição muito mais forte do que a corrente daqui, Aham, né? É, a federação aqui foi fundada em 2016. sim, Aí você imagina, o esporte começou em 2009, 2009, então a federação foi fundada 7 anos depois. Então, sim, durante esse intervalo, o que acontecia? A gente começou a remar em 2010, 2011. 2 anos de remo, a gente já queria competir.
Queria competir, entendeu? Mas não tinha entidade para poder fazer. O que a gente se filiava à Federação do Rio de Janeiro e competia no Rio. Sim. A gente corria as provas no Rio. E em 2011, a gente participou de uma prova que largava da Urca, que na nossa categoria tinham 8 canoas. Nós largamos, na hora que a gente estava atrás do Morro do Pão de Açúcar. Do Costão? Tem um forte ali, né? Tem um forte ali. Que eu esqueci o nome daquele forte. É uma construção. Meu amigo, você não tem noção do tamanho da ondulação, porque ali é a boca da entrada do canal da Barra. Justamente, é ali que eu fui. Era uma ondulação gigante, gigante. O que aconteceu? Eu tava na voga. Das 8 canoas que largaram, ali do lado, eu tenho as fotos, se você olhar as fotos, você fala, cara, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Porque as condições eram assim, absurdamente adversas. Eu tomei uma pancada da onda no meio do peito, que eu fui parar no colo do cara do banco 2. E aí o que acontece? A ondulação subiu muito, as canoas começaram a descer, porque você não tinha força para subir. E aí as canoas começaram a trepar uma na outra. Aí os caras que estavam na canoa do lado, eles pegaram nossa mão e fez assim, ó. Aí nós viramos. Amigo. Aí viramos, bicho, como é que você tira a água na condição daquela? Aí, só que o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, a ondulação veio e encheu a canoa deles d'água, a canoa deles afundou. Afundou também. A outra, das 8 canoas, só uma canoa conseguiu passar. Teve canoa que foi parar em Niterói, teve canoa que foi parar no aeroporto de Santos Dumont, teve canoa que foi parar na Praia Vermelha. Nós ficamos 1h30 ali à deriva, e aí fomos resgatados por um veleiro. E aí quando o veleiro chegou, a gente segurando, né, amarramos a canoa para poder puxar, e aí a canoa abriu uma das emendas dela, ela abriu a parte de baixo. E ela ficou presa pela vai e pelo iaco amarrado com borracha. Imagina. Se o negócio quebra ali, acabou. Perdeu a canoa. E detalhe, a canoa era emprestada. Falei, cara, não acredito, bicho, que isso está acontecendo. E aí tinha que alguém segurando ali para poder... Para não soltar. Quem é que vai? 18 graus a água. Meu Jesus. Falei, cara, puxa vida, eu não vou deixar essa canoa aqui. Se a gente perder a canoa, o amigo meu que emprestou vai me cortar o pescoço. Aí ficamos, eu e outro remador, e os outros 4 subiram no veleiro. Aí colocaram uma manta, e aí começaram a tomar conhaque para poder aquecer e tal, e a gente tá dentro d'água. E aí foi puxando. Segura. Aí o outro também começou a sentir muito frio, subiu, eu fiquei sozinho. Aí encostamos lá na Urca, como encostamos, cara, eu já saí em hipotermia. Nossa. Aí eles cavaram um buraco na areia, me enterraram até o pescoço, botaram a manta em cima, deram mel. E ali, meu amigo, eu vi a bruxa, tá? Terrível. Aí, maravilha, passou esse sufoco. O que aconteceu? A próxima prova era em Arraial do Cabo. E aí, em Arraial do Cabo, eu fui pedir de novo a canoa emprestada pro meu colega. Pô, cara, eu te emprestei a canoa, você... Não, para ficar tranquilo, Arraial do Cabo, pô, protegido e tal, né? Dentro da Bahia ali. Você conhece a Arraial do Cabo? Não fui ainda. Eu vou lá. Você conhece a Arraial do Cabo? Então, aquela parte da Praia dos Anjos. Então, ela é abrigada ali, né? Tem uma boca lá que você dá lá que você sai pro mar e tal, mas é abrigada. Aí, beleza, largamos e tal, não sei o quê, enfim. Falta de experiência, né? A gente acabou pegando numa troca. Na hora de trocar, o leme deu uma vacilada, deu uma espetada, a canoa virou. A espetadinha por baixo, a canoa já... Exatamente. Aí, bicho, tem uma situação gigante, né, nessa história, né, que é longa, não vou nem contar aqui, mas o que aconteceu no final? A gente, de novo, perdeu a canoa porque abriu a ama. Do meu amigo. Não. Ele é amigo ainda? Aí ele falou assim, cara, eu não te presto canoa nunca mais, porque se eu te prestar canoa, nós vamos perder a amizade, porque não tem condição. 2 provas, uma atrás da outra, cara. E ele é aquele cara cri-cri, aquele cara chato, aquele cara que limpa a canoa nos cantinhos com cotonete, imagina. Não, ele... Cara, aí foi assim, eu fiquei super constrangido, né? Porque a gente teve que vir rebocado para poder conseguir chegar, porque a ama ficou parecendo um torpedo. Porque ela abriu, entrou água, você não tinha como, né? Mas, assim, são situações, né, que você passa pela canoa e que são muito interessantes, porque
demonstra o quanto você tem que ter de versatilidade para poder praticar esse esporte. Eu não tive em competição, tive um rule agora na última etapa do estadual, ali no Socó. Na etapa, na festiva? Não, a última etapa Na mesmo, última assim, etapa mesmo. o pega pra capar. É mesmo, né? A gente tava, pô, disputando o quarto lugar ali, com umas 4, 5 canoas e tal, pegando mesmo assim. Aí, pô, na hora que entramos atrás ali do Socó, a onda veio batendo a pedra e voltou. Deu aquele backwash e Lá tal. vai a gente. E eu pensando comigo, não acredito. Agora não, Falei, né? agora não. Aí a canoa virou. Aí eu falei, o pessoal olhou pra cara do outro, não acredito. Falei, vamos, desvira a canoa, desvira a canoa. Aí desviramos, passou aquele monte de canoa assim, acho que tinha 21 canoas. Aham. Pô, estávamos. Na estreante? Não, na mista. Na mista? Ih, tinha Pô, mais. tinha canoa pra caramba. Acho que eram 28 canoas. Então, nós estávamos em quarto colocado. Foram para o último. Fomos pra hoje, passou aquele monte de canoa. Aí eu falei, eu olhei assim, a canoa cheia, olhei pra um lado, olhei pro outro, falei, não é possível. Aí eu falei, sobe todo mundo na canoa. Subiu na canoa, a gente começou a tirar água. Eu falei, vai remando e vai tirando água. E a canoa, pô, graças a Deus, assim, flutuou bem, bem demais, assim. Começamos, eu sei que terminamos em 13º ainda na prova. Pô, Recuperamos bem terminamos demais. bem, Mas, 2019 nós fomos participar de uma prova, que era uma prova também, assim, era um downwind, né? Quer dizer, Aham. a proposta era essa, uma prova chamada Iron Vaar. Quer dizer, ela largava de Búzios e pegava, né, a ondulação e tal, e até Cabo Frio. Né? aham. Muito bem. Aí chegamos, tal, o que aconteceu? Mudou o vento. E aí teve que inverter. Nós tivemos que fazer toda a logística, com tudo lá em Búzios, tivemos que fazer toda a logística para trazer tudo para Cabo Frio, porque a largada seria em Cabo Frio. Eita. Aí largamos de Cabo Frio, cara, aquele monte de gente, aquele monte de canoa, tal, aquela onda batendo. Falei, cara, essa prova vai ser casca. Aí, pau, largou. Aí a gente embolado no pelotão da frente, estava empolgado, assim, já tinha mais ou menos uns 4 quilômetros, 5 quilômetros de prova. Aí numa troca dessa, puf, viramos. Mas... Aí mostra, a gente estava com a GoPro na canoa, né? Aham. Aí mostra a canoa. Tchá! A gente estava no pelotão da frente, cara, estava em primeiro na nossa categoria. Imagina. Aí a gente viu todas as canoas passarem e fomos para a última. A gente desvirou a canoa em 54 segundos. Ô, E aí, rápido. tome, tira a água lá no talo, esvaziamos e começamos. E ainda chegamos em segundo na nossa categoria. Pô, Mas assim, andaram muito. andamos muito, mas olha, prova também muito difícil, condição muito adversa. Então, assim, o esporte te proporciona isso, né? E aí você vê o espírito de solidariedade das pessoas, você vê a disposição, né, do teu time, da tua equipe, o quanto está preparado emocionalmente, mentalmente para aquele momento, né? A oportunidade que você tem de poder botar em prática aquilo que você treinou, né? Então é um esporte completo, né, do ponto de Aham. vista do que ele proporciona para sua vida. Bacana. E aqui, eu tenho uma pergunta que veio do Ele tá Nordeste. doido para fazer uma pergunta do Tô, Nordeste ali, que tô. eu tô, Essa tô achando que pergunta do essa Nordeste, eu pergunta é tô uma doido. pergunta. Não, porque Ah, o cara é muito meu amigo. Muito, muito meu entendi, amigo. Ele é muito meu entendi. amigo. Mas ele me perguntou. Ele já tinha me perguntado isso aí pra mim lá em Brasília. Ele me Aham, fez essa pergunta. Eu falei, pra ele, irmão, quando eu tiver uma oportunidade, eu vou perguntar pra ele. aham. Aí ele me mandou. Ele quer saber quando é que vai ter uma etapa do brasileiro no Nordeste. Porque não tem, ele falou, né? Sim. Essa pergunta, na Se verdade, tem a possibilidade, né? é, Porque é um estudo. essa pergunta é uma pergunta recorrente, né? Aham. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a confederação, enquanto uma entidade que cuida do esporte nacionalmente, não tem distinção nem preferência por A, por B ou por C, ou por cidade A, B ou C. E não pode ter mesmo, né? O Aham. que ocorre? E a gente já discutiu isso, inclusive, com presidentes, né, de federação, de estados, inclusive estados do Nordeste, como Ceará, como Bahia, né? Não existe nenhuma restrição para Aham. ter prova onde quer que seja, independente de federação ou não. O que vai determinar isso é se existe o organizador que vai atender aquilo que está previsto no edital. Por quê? Nós não podemos levar uma prova, por exemplo, eu não vou citar Aham. cidade, eu não Sim. posso levar uma prova para uma cidade do Nordeste se ela não demonstrar que ela tem as condições mínimas de realizar uma prova de brasileiro, como, por exemplo, ter canoas OC6 suficientes. Cara, e é Então, muita gente. exatamente, porque como é que você vai fazer uma prova se não tem equipamento? É, não dá. Nós fizemos a prova do Pan-Americano aqui, com 7 países,
com a quantidade de Eu lembro a competidores correria. dele. E a gente viu a doideira que foi. Aham. Foi uma loucura. Foi uma loucura Então mesmo. você imagina. Então, esse é a primeira premissa que você tem que ter para poder realizar um Sim, campeonato. Então, respondendo teu amigo, não existe nenhuma limitação, não existe nenhum impedimento, muito pelo contrário. A gente quer que os organizadores, né, tenham a total condição de poder colocar as propostas. Nós vamos liberar os editais. Agora, acho que mais uma semana a gente libera o edital. E aí, aquelas empresas organizadoras que acham, né, que tem capacidade de poder atender o que está previsto no edital, meu amigo, você pode levar a prova para onde você quiser. sim, Agora, tem que atender o que está previsto no edital. E eu estou dizendo bacana. porque equipamento é um item que está previsto no edital para ser atendido. Aham. Eu lembro que quando foi lançado esse desafio aqui para o Espírito Santo do Pan-Americano, aí é onde entra o realmente abraçar o esporte, né? Todo mundo ser junto. Porque eu lembro que lançaram lá assim, necessitamos de pessoas que possam emprestar suas canoas. A confederação e a federação vai ser responsáveis e tal. Aí é onde que muita gente entra assim, a minha canoa não vai não. Minha canoa, É. porque se quebrar, não sei o quê. Mas tem lá, tem todo o termo, tem todo, é tudo certinho. Tanto que eu disponibilizei até uma canoa minha, Uhum, não precisou ser usado, porque, né, uhum. pô, graças a Deus, muita gente também se mobilizou a isso e deu, pô, foi bom demais o É Pan-Americano. bacana, né? Pô, eu pude ver de perto, você tá doido, bom demais. Foi Não, muito mas agora, bacana. Então, próximo, assim, eu tô junto. quem não gostaria de participar de uma etapa Aham. em Maceió, em Fortaleza, Pô, em Salvador, eu já remei em Salvador, já participei de várias provas em Salvador, já participei de uma prova fantástica que tem em Fortaleza, que é o Molocabra, entendeu? Colocabra. Maravilhosa a prova. Agora, você tem que ter a estrutura para poder receber uma etapa de um campeonato brasileiro que classifica, inclusive, para o Pan-Americano desse ano, né? Pô, eu quero Então, classificar. assim, organizadores, né? Organizadores do Nordeste, organizadores do Norte, do Sul, não existe nenhuma restrição para que vocês possam levar um campeonato brasileiro para suas cidades, desde que atenda o que está no edital. Muito É bacana. isso. Isso aí. E esse ano eu quero correr isso aí. Eu quero participar do Pan-Americano. Fiquei com inveja do povo no Pan-Americano. Então, você tem duas oportunidades aí, dois campeonatos, Pois de é. equipe e de individual. O Pan-Americano vai ser em novembro, segunda quinzena de novembro, em Niterói, Aham, como bacana. evento preparativo do Mundial de 2025, que também vai ser em Vai Niterói. ser no Brasil, né? É, Pô, eu tô assim, eu tô feliz. é. Eu, ó, vou te falar, eu posso não estar no Mundial no Brasil. Mas Que você eu vai vou estar estar lá lá, assistindo, eu vou. é isso aí. Não, eu quero ver de perto. Tá doido? É, Isso é é uma oportunidade. energia muito boa. Eu acho que para todo mundo que vai estar assistindo aí, se você puder, tiver oportunidade de ir em cada competição dessa, mundial, pan-americano, estadual, é importante para todos os remadores que estão ali, muito importante para eles. Eu me sinto assim, que eu não tenho família aqui no Espírito Santo, né? Assim, pai, mãe, irmão, essas coisas. Que sempre quando eu morava em São Paulo, eu corria na corrida de rua, meus pais iam me assistir. Então eu gosto muito assim, de chamar minha família para assistir, meus amigos, porque é importante pra gente que tá ali competindo. Essa torcida dos amigos, E da é família. motivo de orgulho também, né? Para a Sim, família, para os amigos, é motivo de orgulho, né? a minha filha foi assistir algumas competições minhas, né? Que a mãe levou e tal. Pô, Ficou assim, emocionado. ó, demais, tá doido? Se você chegar ali. Você não precisa ser campeão. Você não precisa ser campeão. Eu costumo dizer que a canoa, ela é igual uma Fórmula 1, ela é igual o futebol, ela é igual o vôlei. Se não houver a pessoa que chega em último, se ela não houver a pessoa que chega no meio, não há competição. Só ter campeões, você só quer ser campeão, não. A competição é entre você e você mesmo ali. É, pô, a equipe concluiu a prova, foi bacana. Você já é campeão. Você já é um campeão. Agora, o pódio é consequência de muito treino, de muito esforço, de muita coisa. Eu sou adepto da fala do Bernardinho, que ele diz o seguinte: a sua vontade de ganhar não pode ser maior do que a sua vontade de treinar. Sim. Então, amigo, treina, né? Coloca a bunda no banco, mete o remo na água, É, que você vai chegar. Aí você vai ver o quanto você está disposto a pagar o preço. Porque o que vale no final é o nível de disciplina, de entrega, de consistência que você tem.
Não adianta o cara achar que vai treinar uma vez por semana, treinar 80 quilômetros, que ele vai estar preparado. Não É dá. melhor o cara que vai treinar 5 vezes por semana e vai treinar 10 quilômetros. Esse cara vai estar muito melhor preparado. Por quê? Porque ele está disposto a pagar o preço e fazer quantos treinos for necessário para que na hora que ele estiver na competição, aquilo é só mais uma etapa, né? Um desdobramento do treino dele. É assim que Aham. funciona. Pois é, eu no Campeonato Brasileiro de Sprint, eu percebi que treinei muito, né? Eu achei que eu tava preparado à altura, mas você chega lá, você vê que é diferente, você lida com muita coisa. Mas assim, eu fiquei feliz porque eu consegui dar meu melhor, consegui dar minha entrega. Mas ali eu percebi que a canoa, ela não é por força. Ela não vai correr porque você tá fazendo mais força. Ela tem toda a técnica, ela é sensível àquilo ali. Então ela desliza na água. Canoa ela é legal, assim, interessante. Eu, quando eu tô na canoa individual, eu gosto de sentir esse deslize, eu gosto de sentir ali. Quando eu tô na equipe, consigo aproveitar a vibe, consigo ver. A relação do polinésio, do havaiano com a canoa, né? Eles falam da mana, né? A Aham, mana é justamente a alma da canoa. É quanto que você consegue se conectar com essa alma. E quando isso acontece, a coisa flui de uma maneira completamente diferente. Porque é como se você tivesse vestido a canoa, aham. né? E esse vestir da canoa é você o quê? Você se fundir, né, com essa mana da canoa. Então isso é algo que é uma experiência que faz muita diferença. Por isso quando você está com o pé ali, né, e você está dentro da canoa, você não consegue dispersar. E esse é um exercício muito importante e que poucas pessoas conseguem esse nível de concentração. Por quê? Porque às vezes desconhece essa origem. E quando você conhece a origem, você pratica. Quando você pratica, você adquire essa memória muscular, essa mecânica do movimento que te conecta. Bacana. Muito bom. É, agora vamos chegando ao fim, né, da nossa jornada aqui. Agora Lá vem ele não de vou novo. não, vou não. Vamos chegando ao fim mesmo. É, eu vou agradecer aqui a todos que estão assistindo. Lembrar vocês que. Pode tocar? Ah, quer que tocar mais aqui, ó. Você quer chegar na ilha? Então, pera aí. Não precisa chegar ao fim, não? Então vamos lá. É, eu tenho perguntas. Rapaz, cara, tem um Eu arsenal. sei que tem pergunta. Tem até um arsenal de perguntas ali, hein? Então, mas assim, é como você já tá, né? Eu tenho um arsenal porque você sabe que a minha amiga me Você municiou tá, Tá de. direto. você tá bem É, mentorado, né? Tá tô, bem eu mentorado. tô bem. É, como é que eu vou ler aqui? Eu tinha visto aqui agora. É, esses programas já foi, aqui vai ser mais fácil. Com esses eventos que contribuem para promover a prática anticona havaiana no estado, né, e agora no Brasil, como atrair novos participantes, assim? Um trabalho que a federação tem feito, fora os clubes, para atrair novos. Acho Tem... que assim, primeiro eu vou falar um exemplo da federação, né? E depois falar daquilo que a gente está planejando para a confederação. Da federação, ela sempre se colocou como uma grande incentivadora e apoiadora das bases que fazem programas e projetos de inclusão. Então, você tem bases que têm trabalhos com crianças com espectro autista, com TEA. Você tem bases que têm trabalho com crianças com síndrome de Down. Você tem bases que têm trabalho com mulheres em recuperação em câncer de mama. Você tem trabalhos de bases que têm com crianças na idade de vulnerabilidade social. Então, você tem N trabalhos que demonstram o quanto que esse porte é inclusivo, né? Aham, E que efetivamente ele tem iniciativas que têm impacto social. Esse é um ponto. O outro ponto é que isso tem que estar dentro de uma estrutura onde você olha o esporte como um todo e principalmente as duas pontas da estrutura do esporte, que é a entrada, e aí a gente falando desse trabalho de escolinhas e olhando e mirando já as categorias júnior, né? sim. E a saída, que é o quê? Que são os masters, né? Que a gente chama, eles chamam lá fora de legends, né? 70, 80, né? Você está na competição que você vê atletas com 85 anos participando de uma prova, Sim. demonstra a grandeza, né, desse esporte.
Então, pensar hoje a canoa havaiana e pensar o papel das entidades é olhar o esporte de maneira ampla, né? Olhando a entrada e olhando a saída. Então, Aham. isso é algo que a gente já experimentou aqui, né? E que estamos também agora colocando como um plano de trabalho dentro da confederação, para poder dar apoio às federações e, ao mesmo tempo, ter iniciativas que contemplem esses públicos. A gente agora vai fazer um camp, né? De treino com os times Júnior 16 e 19 do Brasil, em Ubatuba, né, com toda a Aham. estrutura, com tudo. Então, essas iniciativas, a ideia é que você aumente cada vez mais essas iniciativas para que essas categorias elas possam sentir que existe um apoio para o crescimento delas. Eu vi que em Ubatuba eles têm feito um trabalho muito bacana. Tem. E aqui no Espírito Santo também eu vi que em Vila Velha tem começado um movimento agora. Eu vi que, assim, o que eu acompanho de perto, né? O Vila Velha Roll Uhum. fez agora o Júnior, tá montando, né? Tá com um projeto social que tá incluindo esses meninos jovens, meninas também, que é da periferia, que não tem acesso à canoa havaiana, estão proporcionando isso. Eu vi que também aqui em Vitória tem também esse trabalho com as mulheres de câncer, e eu acho isso muito bacana. E também eu até comentei com o Igor, falei, Igor, você quer fazer carnaval, quer competir e tal? Ele ficou meio assim, eu falei, pô, o pessoal de 80 anos tá competindo, vai pro Mundial agora no Havaí. É. Então, assim, a gente fica muito feliz Ou seja, vai dos 8 aos 80. do 8 a Qual 80. esporte que te dá essa oportunidade de poder Né? ter uma longevidade na sua prática? Eu desconheço, assim, eu sabia que a corrida tinha disso, né? Corrida sempre tem. Mas a canoa, assim, eu vou te falar que a canoa me encantou, assim, da certa forma que eu não consigo falar de outro assunto com ninguém. Todo lugar que eu vou, a gente conversa e fala, não, pô, mas você precisa conhecer a canoa e tal. Porque a canoa, eu falo que mudou a minha vida, né? Eu vim de São Paulo pra cá, 2016, quando foi fundada a federação. E aí, eu já tinha ouvido falar da canoa quando chegou no Brasil, em 99, na exposição lá em São Paulo. Só que, você, como passou, você não associa as coisas. E aí, em 2016, pra cá, pro Espírito Santo, vi a canoa na praia, mas não sabia o que era. 2017, eu vi a canoa na praia, me interessei. Eu falei, opa, eu quero que esse negócio aí. Aí, consegui achar no Instagram e mandei mensagem. Aí eu falei assim, falei, ei, mas precisa saber nadar? Aí o pessoal, não precisa, tem colete. Falei, beleza. O pessoal até brinca comigo até hoje, assim, o Lele quando chegou na canoa, colocou um colete na orelha, outro na perna. Cara, e assim, hoje assim, sou dono de base, participo de competições, e assim, a canoa mudou a minha vida. Mudou. Trabalho com canoa, né? Mais com canoa do que qualquer outra coisa. E eu. E é aqui onde eu tô hoje. Tô num podcast de canoa. Então, assim, a canoa tem mudado a minha vida, tem proporcionado. E isso eu tenho espalhado também para mais pessoas, que a canoa, ela vai fazendo isso. Ela vai abrindo caminhos, né? Ela vai abrindo espaços. As pessoas, até lá de São Paulo, falou comigo assim: pô, Leandro, você, pô, bacana, você tá sempre na praia, sempre lindas, lindas Aí demais. você tem que falar para ela o seguinte, claro, rapaz, agora eu estou trabalhando no ramo de armarinho, É, né? entendeu? Pois é. Aí, não, mas interessante, porque eu morava em São Paulo capital, e eu não sabia também que em São Paulo tem isso, Tem. entendeu? Tanto que algumas pessoas agora falaram comigo, pô, Leandro, eu queria saber como é que faz canoa havaiana. Eu falei, pô, vou te passar o contato aí de São Paulo aí. Falei, se vocês quiserem, falei, a Raia da USP tem canoa havaiana. Tem. E eu morava próximo à Raia da USP. Uhum. Aí eu falei, ó, do lado da minha casa, e eu não Não, sabia. Aí as pessoas agora estão, que é o mesmo grupo que faz a canoa na Guarapiranga, na represa de Guarapiranga. assim, que Serginho, né? De Sampa Canoe. Pois é, eu tô apresentando pro pessoal de São Paulo e mesmo sem eu estar em São Paulo. Hoje as redes sociais ela te ajudam isso, né? Ela, Ah, não tenha dúvida. ela abre esse leque. É. E na própria entidade, né, ela tem que ter uma estratégia e um planejamento de gestão de mídias sociais muito consistente, muito agressivo, justamente para poder cobrir, né, essa disseminação dos benefícios que o esporte traz, né, e do nível de inclusão que o esporte traz. E você não consegue fazer isso em escala,
se não tiver uma gestão muito profissional das suas redes, né? É o que a gente fez na federação local e é o que nós vamos fazer também na confederação. Bacana. Quer fazer uma pergunta, Luiz? Fala, meu amigo. Você Você tá. acabou de virar, eu não sei nada. Você canta aquela música, entendeu? Você acabou, não. Aí, ó, tá vendo? Não, temos as técnicas. Temos as técnicas, é bom. Eu tô bom nessa aí. Isso aí não, essa de dar o rule da canoa, eu costumo falar que parece que ele gosta de mim. Cara, Não gosto, tem não. jeito. Não, é sério, parece que não tem jeito. Porque o meu primeiro rule, pra mim, assim, ele é o mais marcante. Marcante. Nunca tinha dado rule como aluno, aí virei instrutor. Instrutor, comecei e tal. Aí um dia, como de costume, sempre ir ali nas ilhas de Itatiaia. Cara, chegando na ilha assim, a 100 metros da ilha. Na parte abrigada, né? Não, chegando mesmo assim, ó, tem a ilha de Itatiaia e tem uma ilhazinha antes. Aham. Chegando, vento nordeste, não tão forte, só que com muito carneirinho. Tava remando, veio uma ondulaçãozinha mínima assim, ó. Só deu aquela levantadinha na ama, a canoa virou. Virou a canoa, aí o rule, a galera já grudou. Falei, não, calma que eu sei que eu vou fazer. Calma. Falei, calma que a gente sabe fazer. Aí fui lá, falei pra galera, pô, você vai ali, você segura a remo, faz aqui. Desviramos a canoa. Quando desvirou a canoa, meu amigo, a canoa não subiu. Eu falei, e agora? Agora ferrou. Falei, agora não sei o que eu faço. Aí fomos rebocados. Foi assim, foi minha primeira Mas não experiência. conseguiram tirar água? Não, a canoa ficou cheia d'água, assim. A canoa não subia. Ela ficou por baixo d'água. Mas você sabe o seguinte, tem técnica para tudo, né? Aham. Então, quando você virou a canoa, você desvirou, a canoa tá cheia d'água. Aí você fala, pô, não vou conseguir esvaziar a canoa porque a ondulação tá jogando a Sim. água. Então, o que que é importante que você faça, né? Que na hora que você colocar o casco da canoa na vertical, ele esteja na direção contrária Da da ondulação. ondulação. Sim. Entendeu? Para quê? Para que você agora faça o seguinte: você dá uma empurrada na parte de baixo, que a água vai fazer assim, Aham. e rapidamente vira. Você Sim. vai tirar 70% É, da água, 80% da eu água. descobri isso agora. E aí você sobe e aí vai esgotar o resto. Não, eu fui Agora, descobrindo aos poucos. isso são princípios de navegação, né, de operação da canoa nessas condições, que é fundamental que o instrutor saiba e passe isso treinando, inclusive, com os Os alunos. alunos. Aham. Porque na hora que você está no mar e acontece, se você conhece o procedimento, isso te dá o quê? Te Tranquilidade. dá segurança. E tudo que você precisa na hora que acontece esses episódios é ter tranquilidade. Sim. Tranquilidade. Aí o que acontece? Aí eu fiquei naquela. Falei, pô, e agora? Falei, moral da história? Fomos rebocados. Fomos rebocados. Aí beleza, fomos rebocados e já, os alunos já ficou meio assim comigo. Aham. Passou uma semana, a gente foi de novo, não sei o quê. Mas já não foi na ilha, já foi mais longe um pouquinho. A canoa virou de novo. Aí, meu amigo, falei, aí o coração gelou. Falei, e agora? Falei, agora ferrou. A mesma canoa. Falei, essa canoa não vai subir. Falei, meu pai, falei, agora me ajuda. Falei, ô Deus da canoa aí, me ajuda aí que agora ferrou. Aí desvira uma canoa, a canoa. Falei, falei, meu Deus. É. Mas aí, então, aí foi o que eu comecei a buscar mais. Comecei a aprender. Porque até então, eu só tinha aquela referência de aula que eu tive. Sabia o beabá do Huli, como desvira e tal, mas não tinha, não me aprofundava nisso. Uhum. Até que deu a primeira, eu passei aquele sufoco. Falei, opa, eu tenho que ir buscar. É. Comecei a buscar aqui e ali e tal. Tanto que agora esse curso com o Alexei foi abrindo assim, Te dá né? te dá outra Que compreensão, né? ele mostrou assim muita coisa. Ensinou jogar para dentro da canoa com balde, que isso te ajuda muito. Ensinou assim muita coisa que eu achava que era só coisa da minha cabeça e realmente era de fato o correto a se fazer. E eu fui buscando, né? Olha, querendo ou não, os acidentes que é relatados, né? Que eu achava que um hule era só um hule, que é coisa natural da canoa, mas aquilo ali também se enquadra num acidente, né? Sim. De canoa, que muita gente não relata isso.
E aí, eu achei muito interessante que o Alexei falou, nós temos dois potes, um cheio, né, que é o pote da sorte, e um vazio que é o pote da experiência. Então, que a cada imprevistozinho, cada acidentezinho, você vai tirando da sorte e jogando pra experiência. Uhum. Aí chega a tal ponto que você fica assim, é sorte ou experiência? Sorte ou experiência. Então, isso abriu assim mais a minha cabeça para aprendizado, né? Para poder fazer as coisas mais corretamente ali. Eu comecei a me questionar também das coisas. Até que ponto que vale eu ir no escuro ou até que ponto que me vale ter a segurança do que eu tô falando? Então, esse é um aspecto fundamental, cara. Sim. Primeiro, é, você ter humildade para admitir que você não sabe tudo. Esse é o primeiro ponto. Aham. Você se fecha para o aprendizado, né? Se fecha para o conhecimento quando você se coloca numa postura de que você é o faixa preta, que você é o bambambam, bam, bam, e isso é muito ruim, né? Porque isso afasta você da zona de segurança. Sim. E aí você atropela princípios que são básicos de preservação da vida humana. Então, ter a humildade para poder reconhecer que você não sabe tudo, que você sempre tem o que aprender das pessoas, coloca você num outro patamar em termos de como aplicar a experiência, como aplicar a minha experiência, a experiência do outro, a técnica, né, nas situações que eu posso enfrentar. Mas nós vamos fazer depois, e eu já vou deixar aqui um desafio para você, para a gente também não conversar sobre tudo e depois ficar sem assunto para poder fazer um É. segundo momento, né, Leandro? É, nós vamos fazer uma conversa com 100 dias de gestão da CBVA, Oh, ok? bacana, E aí fechado. nós vamos poder trazer vários outros elementos daquilo que a gente já vivenciou nesses Sim. 100 dias e compartilhar contigo e, né, com todo o público aí que está ligado, conectado Aí, com galera, tá marcado, o hein? CanoaCast, tá Oh, bom? bacana. E assim, eu tô aprendendo muito. Eu tô gostando de competição, tô gostando da canoa. Pra mim, parece que eu não comecei, assim, ainda, vivenciar a canoa. Porque cada dia é um novo dia. E você vai aprendendo cada dia mais. Cada dia o mar tá de um jeito, cada dia o vento vem de um jeito, a ondulação chega de um jeito. Porque eu analiso muito a areia, da onde é a minha base, né? Eu chego um dia, a areia tá nivelada com o mar, não tem ondulação. Mas chega um dia também que a areia tá alta, a ondulação tá quebrando ali. Opa! Você chega outro dia que a areia tá alta, mas a ondulação tá zero. Então você vai aprendendo todo dia uma nova experiência. E ali todo mundo fala assim: Itapuã, vocês são doidos. Ali Itapuã não é. Tá maluco, não tem como entrar isso aí, não. Tem, pô, calma, tem que ter Fica experiência. tranquilo, né? Pois é, você tem que ir lá também remar lá, né? Vamos, vamos. Convite, tem que ir dia corrida. Eu sei que agora, essa nova etapa, esse novo, né, novo começo, e tudo é um começo para vocês agora, vai ser bem punk. É, Mas é assim, eu desejo do fundo do meu coração todo sucesso a obrigado. Sabiva. Estou muito feliz, tanto que eu, antes de... Porque eu não sou ligado muito assim à política, mas é que foi aquilo que você falou, né? As pessoas vai soprando, vai falando, posta. E tanto que eu ouvi lá em Brasília algumas pessoas falando assim, pô, Jefferson tá vindo aí para candidato da CBVA, vai ser um nome forte. Aí o outro, pô, eu vou votar no Jefferson, não sei o quê. E vem sendo falado, porque o trabalho que teve da gestão sua e de toda a equipe no Espírito Santo, ele o vento jogou, né? A canoa levou. E aí as pessoas gostaram e tanto que a vida proporcionou que vocês continuassem e assim, lugares mais altos vão chegar para vocês, eu tenho Os certeza disso. desafios vão aumentando, né? É, sempre não tem jeito, vai chegando. Mas legal, foi bom estar aqui com vocês, viu, Leandro? E parabéns aí pela proposta do programa, né? Eu vejo que ter iniciativas como essa ajuda também a fortalecer o esporte, Sim, ajuda as entidades que estão envolvidas no esporte, ajuda aqueles que estão dentro da cadeia,
né, de valor do esporte como fornecedores de serviço, de produto, né, e ajuda, obviamente, os remadores, líderes de base, né, que precisam de cada vez mais informação para poder tocar, né, e para poder Aham. praticar. Bacana. Jefferson, muito obrigado. Você, pô, Valeu, irmão, brother, conte sabe que comigo. eu sou seu fã. Eu sou muito seu Obrigado. fã mesmo. Sou fã da de toda a equipe que você rema ali, que, cara, pra mim, vocês ali tá Bacana. na mesma raia ali, tá vendo vocês de perto, pra mim, assim, é sempre um ensinamento. Nós demos sufoco nos meninos aí Eu vi, eu vi, você viu, eu né? vi, acompanhei. Rapaz, que sufoco vocês deram, hein? Foi bom, foi legal. Foi bom, pô, eu não pude estar na última etapa porque eu tava trabalhando, Aham, né? Tinha acabado de voltar do Rio, aí não tem como. legal. Mas eu queria ter participado. Só que eu, agora com esse negócio de YouTube aí, pô, a gente fica, né, ali, pô, eu consigo assistir, Acompanhando, né? agora dá. É, Então, assim, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado obrigado. mesmo por aceitar o nosso convite. Obrigado a E as vocês. portas estão abertas. Daqui a 100 Vai dias, contando aí. já vou começar a contar. 100 dias. Jeff estará de volta aí para contar como é que tá o andamento da CBVA, contar as novidades. Galera, muito obrigado a todos que acompanhou. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as próximas aventuras aí do Canoa Cast, voz da Canoa Beira-Mar. Você que quer patrocinar o nosso canal, pode ir mandar mensagem aí no nosso Instagram, depois eu vou deixar meu contato aí e vamos para cima. Arrasta que Canoa Cast está chegando. Obrigado, galera. Deus abençoe a todos. É isso aí.